Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Oi, Amanda. Boa tarde. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite já, né? 6:01, estamos aqui. Bem-vindas. Quem teve um dia mais tranquilo, quem conseguiu descansar. Gratidão em ter todos vocês aqui. Tudo bem? Conseguiram fazer o desafio de vocês? Conseguiram colocar em dia os exercícios? Conseguiram colocar em dia as propostas? Tudo bem, Suzy? Conseguiram? Eu vi a maioria dos que me enviaram. Consegui. Eu criei mais algumas versões do nosso desafio que eu vou compartilhar com vocês. Depois eu mando a foto, vou mandar a foto em lápis mesmo, mas uma delas transbordou e amanhã eu vou fazer uma surpresa no que ela se transformou. Feliz, 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 tudo bem, Daiane? Ficou feliz com a sua composição, né? Eu vi que você me mandou, obrigado. Todos que conseguiram. Tudo bem? Quem teve tranquilo? Boa noite, tudo bem? Vamos hoje aqui falar sobre mais uma etapa e a penúltima aula desse nosso desafio. Boa noite de Natal. Coloca aí a cidade. Boa noite, a cidade que vocês estão falando para eu saber. Eu amei fazer, não saiu tão bom, mas gostei da. Claro que saiu bom. Saiu, nasceu. Agora aperfeiçoar, né? Retoma os passos, treina outros jeitos. O importante é que foi seu, que você usou os seus elementos internos para seguir os passos e conseguiu construir, isso que é importante. Boa noite, Maranhão. Boa noite do Rio de Janeiro. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, boa noite. Angra dos Reis, Daiane de Angra dos Reis. Cidade linda, né? São muito mal aí, né? As poucas vezes que eu fui pro Rio de Janeiro foram incríveis. Vai acabar amanhã, Suzy. Também já tô com saudade, foi muito intenso, né? Foi intenso? Foi feliz? Foi. Natal, boa noite. Gente, hoje nós vamos para nossa penúltima aula. Eu acredito que a gente avançou bastante. Ó, manda no aviãozinho convite para as amigas. Você clica aqui no aviãozinho, ó, e manda para as pessoas que você acha que iam curtir. Manda para todo mundo o convite para hoje, nosso último dia aqui, penúltimo dia, né? Amanhã nós vamos finalizar, amanhã nós vamos encerrar em grande estilo aqui, vai ser muito legal. Tô feliz com a surpresa que eu vou trazer para vocês, que eu fui buscar hoje. Super feliz com essa semana toda. Foi também para mim motivo de autoconhecimento. Tô aqui mandando um aviãozinho para todo mundo. Foi também para mim motivo de aperfeiçoamento, de repensar várias coisas, repensar os motivos. E é também por isso que eu pude hoje
nesse momento final que eu tava preparando, que eu ia compartilhar com vocês, eu pensei como de fato é muito além do que lettering é uma cultura, né? É uma cultura de escrever o que realmente importa, em tornar visível. É muito mais do que lettering, é um estilo de vida. Então, foi isso que a gente experimentou. Aí, viu? Maravilhoso! Ao vivo é super melhor, não é? Ao vivo você pode compartilhar, falar tudo que você tem aqui. Então, quando a gente fala sobre lettering terapia é um método que eu fui construindo. Então, eu tô envolvida com artes desde sempre, mas me formei em artes visuais aos 21 anos. Muita troca de experiências, é verdade. Foi crescimento para todo mundo, né? Foi muito para mim também. Então, eu saí da universidade com 21 anos, porque eu entrei com 18. Na verdade, eu nunca saí da escola, porque daí eu já me formei como arte educadora. E aí descobri um outro universo também da arte educação, que é muito legal, foi muito proveitoso e tal. E mais ou menos em 2014 que eu fui conhecendo o lettering, e na parada da maternidade do meu primeiro filho... Oi, Dé! Nossa! Quanto tempo, amiga! Na parada da maternidade do meu primeiro filho, a minha licença maternidade foi quando eu preenchi aqueles 8 cadernos que eu falei pra vocês de lettering. Foi quando eu parei fiz a parada da maternidade pro meu primeiro filho. Na verdade, a letra sempre esteve bem presente nas minhas composições, sempre assim. Mas era meio rudimentar, tipo, eu era na escola aquela pessoa que fazia as capas dos trabalhos, aquela coisa assim e tal. Mas, quando eu conheci o trabalho de uma artista, na verdade, e hoje em dia ela nem tem mais trabalhos com lettering, ela é uma ilustradora, mas ela fez um projeto naquele ano que me impactou demais, que era a Karen Hofstetter, até já citei ela nos meus posts e tal. E ela fez um projeto que era meio que uns calendários, assim, e eles mexeram tanto comigo que eu falei, gente, isso é muito legal, e era basicamente daquela letra que eu passei pra vocês, que é a brush de aquarela e tal. E eu falei, gente, quero muito isso, quero aprender isso. Daí eu mergulhei de cabeça nesse tempo que eu tava lá. E aí, só que como eu já tinha... eu fazia as capas também, sempre foi aquelas que tinha que fazer os cartazes e tal. E como eu já tinha bastante uma base de desenho, envolvimento com isso, foi até que rápido, foi mais rápido. Então foi basicamente em 10 dias que eu já tava construindo as composições e tal. Porque eu treinei bastante, não tava com mais tempo porque tava em casa, não tava com o trabalho. E aí eu mergulhei e aí isso marcou totalmente o meu trabalho. E aí se tornou uma cultura pra mim. E eu fui descobrindo Olá, tudo bem, Silene? Aí eu fui descobrindo as possibilidades dos outros artistas e tal. E aí eu fui entendendo que criar lettering era mais do que as letras. Era uma cultura, era um estilo de vida, era a possibilidade de comunicar fortemente as pessoas, de tornar a verdade visível. Conseguiu, Liz? Parabéns! Eu quero que vocês mandem pra mim do jeito que tá, mesmo que vocês não estão se sentindo confortáveis, gente. Mandem pra mim, por favor. Manda no aviãozinho pras amigas aqui também, gente. Então, eu fui e aí eu comecei a me envolver assim fortemente com isso e tô aqui desde então. Naquele ano que eu treinei, eu fiz um cartão que era, acho que até tem no meu Instagram, depois eu reposto. Que era um cartão em tudo dai graça com uma caneta brush e tal, e minha cunhada falou assim, eu quero 12. Aí outra falou, eu quero 20. Assim, no meu primeiro mês que eu fiz, eu vendi mais de 60 cartões. Então, tipo, eu mergulhei realmente... Tá bom, Suzy. Então, eu mergulhei realmente... Oi, Lu. Eu mergulhei realmente na questão do lettering, e aí me descobri, daí... Por muito tempo eu fiz muita lousa, muita parede.
Aí fui misturando, aí fui juntando com a aquarela, que já era uma técnica que eu me envolvia bastante, enfim. E essa foi a jornada que me trouxe até aqui. E eu comecei a ver a transformação e como aquilo ia gerando transformação na vida dos meus alunos. Tudo bem, Lu? E eu tenho compartilhado com vocês, acho que eu compartilhei em setembro, sobre os 3 Cs da Lettering Terapia, que é esse projeto que nasceu no meu coração. Depois desse período, a gente não vai se desconectar. A gente vai encerrar esse evento, mas vai continuar junto. E aí eu falei sobre os 3 Cs do Lettering Terapia, que era curar, que é a partir do que ele provoca na nossa vida, o que a prática de escrever as letras, de pensar o espaço, o quanto ela é benéfica, o quanto da gente ver as coisas belas, misturar os elementos e tal. O segundo é comunicar, que é dirigir as nossas criações para outras pessoas, conectar com outras pessoas. E o que eu quero falar hoje é cultivar. Então, cultivar no sentido de cultura. Cultura é tudo, são todas as coisas que a gente se alimenta. A gente tem poder de construir. Tudo bem? Tudo bem, Polly? A gente tem o poder de construir nossa própria cultura. Apesar da gente estar inserido em muitas culturas, ou a gente ser parte de uma cultura maior, do século XXI, América Latina, Brasil, enfim, a gente tem uma teia enorme cultural. A gente tem, no nosso país, a gente tem uma salada cultural, que são as identidades culturais que influenciaram. Então, é uma gama muito grande de influências que a gente tem. Porém, a gente tem poder sobre as coisas que a gente se alimenta, a gente tem poder sobre as coisas que a gente cultiva. E que eu quero muito falar com vocês hoje, algo que eu vi que ficou evidente e ficou marcante, foi a questão de vocês tomarem consciência dos pensamentos interferentes e tomarem consciência dos pensamentos que podem te barrar, que podem te trazer bloqueio criativo. Eu acredito que para a grande maioria foi a maior ruptura, né? Porque ele tá baseado nisso. Ele tá baseado que os seus pensamentos são a sua cultura. E eu tava aqui preparando o assunto de hoje e eu comecei a fazer esse mood aqui no meu painel. Mas eu peguei, várias coisas que são daqui do meu estúdio mesmo, que tava espalhado. Comecei a colar aqui naquele outro quadro de letras e tal. E eu comecei a me assustar. Porque eu tive um outro olhar sobre as minhas frases, as coisas que estão diante de mim todos os dias, e eu tive a confirmação de que você faz a sua cultura, mas a sua cultura faz você. Você faz as suas afirmações, mas as suas afirmações fazem você. Então, tudo que eu passei pra vocês, tudo que eu falei pra vocês aqui, achei até aquela frase do Picasso que eu trouxe aqui outro dia, e ela já tava aqui no meu mural, sobre o desenho, sobre ilustração, sobre letra, sobre as pessoas, enfim. São várias frases que estão aqui no meu ambiente. Eu escrevi cada uma dessas frases, mas elas continuam atuando sobre mim. Então, eu faço a minha cultura e eu posso ter consciência e controle sobre os meus pensamentos. Aquilo que eu penso é da minha responsabilidade e a gente tem que tomar esse lugar, porque senão a gente vai sempre retroceder e não existe espaço vazio. A gente pode ter tirado algumas coisas do lugar nessa semana. Se a gente não preencher esses espaços ou esses lugares que a gente remexeu, outras coisas vão tomar esse lugar, outros pensamentos vão tomar esse lugar. E a gente tem uma tendência a voltar ao estado anterior, porque quando a gente tá fora da zona de conforto, o lado de fora da zona de conforto é muito desconfortável e a gente se confunde. A criatividade pode nos confundir, a liberdade pode nos confundir, as infinitas possibilidades podem nos confundir. Vê como a gente tem um anseio de criar, mas na hora de fazer você fala: ai, eu preciso de um modelo. Ai, eu preciso ver o de alguém. Porque é você teimando e voltar atrás. É você sabendo que você tem um potencial, que você vai desenvolver sua linguagem, mas mesmo assim você segue alguém, porque
É natural pra gente retornar a esse lugar. Então, o que eu não quero, o que eu quero deixar aqui firmado hoje, fundamentado, é que você não volte, que você não retroceda naquilo que você avançou nessa semana. Então, se você também tá ouvindo essa aula gravada, isso é pra você também, não retroceda para o lugar anterior, porque aí você vai precisar do dobro ou triplo de esforço para avançar novamente. E eu gosto muito desse livro aqui, é baseado nele que eu vou trazer conceitos para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Mindset, mas ele fala muito da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela que estabelece coisas como sendo imutáveis, tá? Ela estabelece coisas como sendo pré-determinadas. E a mentalidade de crescimento é a mentalidade assim, não ainda. Não estou naquele estágio, mas eu tenho plena convicção, eu tenho consciência que eu posso alcançar aquele estágio. Então, a gente tem essa mentalidade fixa para tudo. E especificamente na área de criatividade, é o lugar onde a mentalidade fixa mais finca raízes. Porque a gente tem aquela ilusão de talento. Boa tarde. A gente tem aquela ilusão de talento, a gente tem aquela ilusão de dom. E isso daí é uma cilada. Ela fala muito isso, ela fala assim, muitas pessoas, o talento é a maior maldição. E é verdade. Às vezes, não conhecer o seu talento é a melhor coisa que a vida pode te fazer. Porque quantas crianças prodígio que vocês conhecem que depois que crescem não vira nada? Chama Mindset, da Carol Dweck. Fala muito... Então, eu tava pensando sobre isso também, Suzana, da mentalidade fixa pro artesanato. A gente tem muita coisa pra quebrar em relação a isso, mas eu separei 10, pelo menos pra gente ficar todo mundo na mesma página e cultivar. Então, muito mais do que a gente identificar os nossos nãos, é a gente ter uma lista de afirmações. A gente tem que ter uma lista completa dos nossos sims e colocar ela na nossa frente todos os dias, porque aí a gente vai estar sendo ativo na nossa cultura e aí a gente vai estar sendo... A gente vai estar sendo responsável pela nossa cultura. E sem perceber aquilo que a gente fez, vai também fazer e construir a gente. Então, são essas coisas que eu quero trazer para vocês. Então, a gente tem muita mentalidade fixa. A gente tem muita mentalidade dizendo, eu não posso, eu não nasci assim, eu tenho dificuldade. Que nem tem algumas que compartilharam comigo... Keila, sempre tive facilidade para fazer coisas manuais, mas nunca me encontrei em nada. Então, isso é algo para se perguntar. Então, tipo assim, a sua mentalidade fixa não é que você não pode fazer, você sabe que você pode fazer, mas é ainda de não se sentir confortável com nenhuma prática, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Não são todas as coisas que a gente tem que quebrar, mas são muitas coisas importantes e chaves pra gente. E neste momento, como eu disse para vocês, que a gente tá no C do cultivar. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse desafio, esse projeto e é essa motivação, são esses os porquês que me trouxeram a fazer esse desafio, que é construir construir uma cultura de pessoas conectadas com pessoas que querem escrever a verdade, colocar a verdade para que todos possam ver, que querem tornar visível. É nesse intuito, nesse motivo que eu tô aqui hoje. Então, depois de hoje, a tarefa nossa para essa aula de hoje é você construir sua lista de afirmações, construir suas listas de sim, a sua lista de verdade, que você, de alguma maneira, vai sempre voltar para ela, vai sempre pensar sobre ela, a verdade sobre você mesmo, sobre o seu potencial criativo, sobre a criação e etc. Tudo bem? Todo mundo tá comigo? Então, a sua mentalidade fixa é assim, você pode ter um pensamento, não vai dar certo.
Se eu me propuser a fazer isso, não vai dar certo. Se eu me propuser a estudar lettering, não vai dar certo. Se eu me propuser a gerar uma fonte de renda, não vai dar certo. Você já tá pensando de antemão. Eu pedi para vocês compartilharem comigo, mas poucas pessoas compartilharam. Mas uma colocou muito isso, que estava fazendo e já veio o pensamento assim, vai ficar feio. Nem acabou. E eu gosto, tem um outro livro que eu não tenho aqui porque eu li ele digital, que é O Poder do Hábito. Ele fala isso, que para todo mal, você tem que ter uma rotina. Então ele pega muito o exemplo da Starbucks, que ele fala, a Starbucks tem rotina para tudo. Se tem uma reclamação, eles têm uma rotina. Se tem um problema de devolução, eles têm uma rotina. A gente também, não vai dar certo. Qual que é a sua rotina de pensamento que você vai colocar? Vai dar certo. Outras pessoas já trilharam esse caminho. Eu tenho potencial se eu me firmar e se eu me estabelecer isso, se eu colocar isso como prioridade. Eu conheço as pessoas. Se outras pessoas podem fazer, eu também posso. Eu só preciso descobrir o caminho. Eu sabendo o caminho, eu vou trilhar o caminho. Eu vou andar. Não importa se tá todo mundo indo pra praia, tá todo mundo indo pra Santos. Vamos pegar Santos Imigrantes. Tem uns que podem ir de Porsche, outros vão a pé, outros vão de bicicleta. Todo mundo está no mesmo caminho, é o que importa. Não importa quanto tempo vai levar, contanto que você vai seguir, contanto que você vai seguir. Esse segundo é o poder do hábito. O que eu tô falando aqui é baseado no mindset. Ela fala muito sobre isso, que você tem uma mentalidade de crescimento conectada aqui. A questão de buscar a sabedoria, de buscar o entendimento e se esforçar é a única coisa que está entre você e as coisas que você quer. Não é talento nato, não é dom, não é privilégio. É que todas as pessoas têm a plena condição, têm a mesma condição se elas se empenharem, se elas se esforçarem. Isso que é ter uma mentalidade de crescimento. Eu posso não ter ainda, mas eu sei, eu tenho a consciência que eu vou chegar naquele lugar. Então, você não vai dar certo. Então, você vai pensar, eu vou dedicar intenção e atenção àquilo, eu vou andar com as pessoas corretas, eu vou conhecer o caminho, eu vou analisar os caminhos, minhas possibilidades e eu vou seguir, eu vou permanecer, tudo bem? Depois eu volto para comentar o que vocês estão colocando aqui, tá? A segunda coisa que você pode pensar, isso não dá certo pra mim. Então você pensa, não, isso não dá certo pra mim, eu vi tais pessoas, mas no fim não é pra mim. Isso é uma mentalidade fixa que você tem que abandonar, que você tem que deixar. Dá certo pra você sim. E eu mostrei, várias pessoas entraram aqui nesse desafio, nessa semana, duvidando, falando, ela não vai despertar o desenho. Eu quero ver quem vai dizer que não despertou o desenho. Eu quero ver quem vai dizer que não teve essa experiência. Você já viu, então já tá mais do que provado que é possível se você trilhar um caminho, se você seguir passo a passo, se você estiver naquele lugar, no estado de aprendizagem, no estado de mente aberta, integral, com o lado direito e o lado esquerdo. Se você estiver no bom estado, no estado de mente aberta, coração aberto e disciplina, estar ali dedicado, você vai conseguir também. Aquele pensamento que compartilharam comigo, que falando assim, vai ficar feio, uma rotina de pensamento que eu uso muito, se ela vem, é assim, me surpreenda. Michelangelo falava muito assim, ele estava fazendo esculturas e ele dizia que a certa altura a escultura falava com ele parava de trabalhar, coisas de artista. E que teve uma só que não falou com ele e tal. Mas essa história do Michelangelo mostra muito que o nosso trabalho, ele é tipo um filho. Depois que ele saiu de você, ele não é mais você. Ele vai falar com você também, ele vai ser autônomo. Então, a gente tem que saber a hora que a gente vai olhar para o nosso trabalho e vai ver que ele tem vida própria. Então, muitas vezes, você tem que se colocar num lugar de me surpreenda, eu quero ver o que vai surgir agora, eu quero ver que se eu tentar isso daqui, o que vai acontecer? Será que vai ser uma boa experiência? Será que não vai? Experiência, não existe derrota, não existe erro, só existe resultado. Então, você muda o processo para um novo resultado. Então, não existe derrota, não existe perda de tempo. Tudo é experiência e é você se aperfeiçoando. Isso é uma mentalidade de crescimento.
certo? Depois, não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer, esse exercício é assim, na minha mente parece simples, mas na hora não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer. Outras pessoas fizeram, é um método aprovado, é um método que outras pessoas conseguiram, então eu vou concentrar a minha energia, eu vou me acalmar e eu vou buscar compreender através da prática. Tudo bem? E assim, a gente vê que são pessoas comuns. Porque a gente tem muito assim, que nem no nosso país, por exemplo, todo menino acha que ele nasceu Pelé. Mas não dá pra você montar tantos times com Pelés. A grande maioria tem que treinar. A grande maioria tem que se esforçar. E a gente pensa, se você tá se esforçando é porque não é dom, ou é porque não é pra você, ou que você tá forçando. Mas não é esse o caminho que a grande maioria das pessoas vai trilhar. A grande maioria vai ser Cristiano Ronaldo. Ele vai treinar, ele vai se aperfeiçoar, ele vai ser disciplinado e vai alcançar resultado. A grande maioria das pessoas. Então pensa, nós somos 250 milhões de brasileiros. A gente não teria 250 milhões de Pelés, a gente não teria 250 milhões de fenômenos. E é legal ver a história deles, mas tipo, nós não somos eles. Vamos ver tudo que a gente tem de possibilidade e ver que pessoas comuns iguais a nós, que tem uma parcela muito menor de dons ou uma parcela muito menor de oportunidades, também estão conseguindo. Eu gosto de lembrar daqueles brasileiros, daquelas pessoas que vieram do nada e mostraram que é possível. Depois eu vejo o que vocês estão falando, tá? Depois eu volto aí, senão eu vou demorar muito aqui. Segundo, eu não tenho dinheiro. Essa questão da escassez, gente, essa questão das coisas que você não tem, ela é muito uma mentalidade fixa. Ela vai sempre... O desafio do recurso sempre vai existir. O desafio dos materiais sempre vai existir. Mas eu acredito que isso é uma coisa que eu mais... As duas coisas que eu mais bati forte aqui é bloqueio criativo, cópia e consumismo. Então a gente olhar para aquilo que a gente tem, pra gente olhar para nossa possibilidade. E tem uma frase que eu sempre digo, quem tem visão tem provisão. Se você tem um propósito definido, as coisas começam a convergir, você começa a ver possibilidade, você começa a estabelecer prioridade. Então, não é que eu não tenho para isso. Não é que eu não posso. Como eu disse, não existe espaço vazio. Você não vai colocar uma coisa nova numa rotina velha. Você vai remodelar sua rotina, você vai estabelecer as prioridades e aí você vai sim conseguir fazer. À medida que aquilo de fato for um valor na sua vida, aquilo de fato for um desejo puro das coisas que você quer, que você acredita e que você considera como valor, certo? E eu tenho a questão, eu acho que a nossa herança, tô tocando bastante em cultura, hoje tá bem cultura, porque é cultura. A gente tem muito, eu acho que a parte pior da nossa história ter sido de um grande período de escravidão, essa mentalidade de escassez. Isso aí a gente tem que lutar, a gente tem que ter consciência, ensinar para os nossos filhos, para as pessoas que estão perto de nós, que ninguém deve nada. Não tem mais dívida. Você é uma pessoa que, ao invés de ser alimentada, você vai alimentar. Você não é uma pessoa que sempre que vai esperar de alguém. Você é a pessoa que vai prover. Você é a pessoa que vai transbordar. Eu acho que esse potencial que a gente tem de prover, de mudar, de começar coisas, isso foi muito sufocado na nossa cultura e isso é a principal coisa que tem que ser resgatada. É a principal coisa que a gente tem que entender, que a gente tem sim, que a gente tem que gerir mais os recursos que a gente tem, aplicar a inteligência no que a gente tem e tudo vai ser possível. Todo propósito que é bem definido, bem estruturado vai ser alcançado.
Então essa parte de escassez, ainda mais nesse ano que a gente viveu, olha que ano maluco. E eu sempre que a escassez vem assim perto de mim, a escassez é o quê? O medo de faltar, é o medo da falta. Eu sempre vou contra ela. Quando estourou a pandemia, o que eu fiz? Eu fiz a maior doação de coisas daqui da minha casa. Eu varri tudo, eu falei, meu, não, as pessoas estão precisando, não importa, tal. Tirei sacos enormes de coisa. Teve uma parte do guarda-roupa que ficou meio vazio. Olha como tá agora. Não para de chegar coisa, porque quanto mais você oferece, quanto mais você investe, quanto mais você doa, mais vem pra você. Então, você tem sim, você já tem tudo, você não vai ter um desejo ou alguma coisa pra ser frustrado, você vai transicionar do querer pro realizar, e isso a gente tem que construir, porque isso é cultura, é pensamento que a gente nutre todos os dias, o medo da falta, e isso não é bom, a gente vai ficando frustrado, nossa alma vai sendo esmagada por causa disso. Até na questão, não, eu quero economizar. Não, você não tá querendo economizar, você tá com medo de faltar, isso daí é escassez, você tem que ir contra isso, certo? Outro pensamento de escassez. Não deu certo antes, porque daria certo agora. Então, muitas vezes você já estava no caminho de estudar lettering, você já estava no caminho de treinar, você pode ter feito outros desafios, ou você pode ter tido outras aulas que você não alcançou, mas eu digo para vocês que dessa vez, que vai ser diferente, porque eu acredito muito na conexão, em construir conexão, em construir comunidade de pessoas que ajudam, que estudam juntas, que se ajudam, que veem o potencial uma das outras, que olham na outra. Algumas de vocês disseram assim pra mim, eu quero ser 10%, eu quero desenhar 10%. Depois eu achei, sinceramente, que esse exercício que eu fiz ontem não foi bom. Não, ele foi bom, mas ele foi talvez um nível muito avançado. Depois eu fiz outros exemplos mais simples, porque algumas pessoas se sentiram pressionadas, né, por causa dele. Talvez usei muito floreio, coisas que estavam muito além, podia ter ficado mais retida. Aí umas pessoas falaram assim pra mim, não, você 10%. Eu falei, você não vai ser 10%, você vai ser muito melhor. Se eu tô aqui uma semana fazendo um desafio com você e você não for muito melhor que eu, pra quê? Pra quê? Você vai ser melhor, e é essa a minha visão. Eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor. Eu vou te dar uma base, um fundamento, eu vou criar as condições de uma planta. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de cultivo, a gente fala de condição para crescer e ser uma coisa muito maior. Tipo, se a gente vai plantar um feijão, se a gente vai plantar um milho e vai nascer menos um, será? Então deu prejuízo, entende? Se eu estou aqui, eu vou gerar mais 10 artistas, mais 100 artistas, mais 1000 artistas, pessoas que vão muito além. Aí sim, vale a pena você se empenhar num projeto, num propósito que vai ser de multiplicação, de abundância e de alcançar muito. Então, eu achei também. É que eu acabei indo me empolgando e não pensei nisso, mas eu preparei alguns outros modelos mais simples para vocês fazerem, tá bom? Eu considerei isso também e vou fazer mais modelos mais simples, ou só em uma fonte, sem misturar fonte, sem usar muitos conectores e tal, fazer mais simplinho, tá? Então, é isso, você pensar por que agora daria certo? Porque agora é comigo, agora é numa comunidade, agora é com fundamento, e agora é você sabendo que você é a fonte, é o foco daquilo que está sendo desenvolvido, e que as suas letras, as suas criações são consequência, tá? São consequência de toda a sua revolução interna. Tudo bem? Então você pode ter uma mentalidade assim, vai demorar até eu conseguir desenhar. Então, quando a gente pensa em construir um prédio, a gente sabe que o fundamento é muito mais profundo do que o próprio prédio. Se a gente está construindo 20 andares, o fundamento vai ter 25 ou 27 andares para baixo. Então, quando a gente fala de fundamento,
Pode ser que a princípio você não esteja vendo, mas a longo prazo é mais seguro e é melhor para você. Então, é nesse sentido e é nesse caminho que nós vamos caminhar. É você olhando que o fundamento estando bem estabelecido, o caminho estando bem demarcado, então aí você vai conseguir caminhar, tudo bem? Esse é mais um pensamento fixo. Outro, não tem o dom, isso já acabei de falar para vocês. Se vocês têm convicção de que no caminho certo, com o fundamento certo e o empenho seu, você vai alcançar, você vai se desenvolver, você vai alcançar, não ainda, não, mas não ainda. Então, esse produto que nós fizemos, esse produto que nós tivemos aqui, ele é só uma amostra pra gente sentir. A gente, através dele, vai sentir o nível, vai sentir o ponto de partida, mas ele não determina nada. Ao contrário, ele é só o começo de uma jornada, ele é só o começo de um caminho, é só o começo daquilo que você tem possibilidade de alcançar. Então, eu vi que alguns de vocês, por exemplo, eu vi a pesquisa, a gente tinha mandado uma pesquisa para vocês, alguns responderam, não sei se alguém que respondeu tá aqui na live, e foi legal ver as respostas, ver as expectativas de vocês, ver que alguns são de artesanato, alguns são de EVA, outros fazem painéis, outros fazem crochê e bordado. Cada um veio com uma trajetória, veio com um caminho, com um repertório. Então, é a partir desse repertório que se desenvolve o seu estilo, que desenvolve a sua prática. Às vezes, se você é um professor de arte, professores de arte, vocês têm algum professor de arte aqui na live? Acho que teve alguns dias que tinha alguns professores de arte. Tem professor de arte. O professor de arte, gente, é o maior desafio que a gente tem, porque você tá lá, você tá promovendo propostas, você tá trabalhando com outras pessoas, e muitas vezes o professor de arte deixa de olhar para ele mesmo. E o que eu vi, o que virou muito a chave foi quando, acho que foi 2012, eu entendi que eu tinha que cuidar da minha linguagem, do meu processo criativo, para eu fazer meus alunos alcançarem mais resultados. E depois que eu entendi isso virou uma chave e foi assim, gente, divisor de águas foi sensacional. O professor de arte, ele tem que ter um compromisso com a sua própria linguagem, com o seu próprio desenvolvimento. A gente precisa construir essa consciência em todos. São artistas educadores. E mesmo se forem só artistas, é muito importante também os artistas estarem em contato com pessoas, não ficarem só presos no seu universo, mas estarem, porque é assim que a gente constrói cultura. A gente vai ter uma cultura de mais crianças, adolescentes, pessoas em formação, desejando ser artistas quando eles tiverem contato com pessoas de carne e osso. Tarsila do Amaral, ok. Mas a Tarsila do Amaral não está aqui, é você que está aqui. Ele quer saber como é o seu processo, ele quer saber aquilo que você está falando, se aquilo tem eco na sua vida. Se você não cuida do seu potencial criativo, se você não tem seus processos criativos, aí você não vai ter condição, ou você vai ficar muito limitado para fazer com que eles também descubram os deles. Então, a primeira obra de arte não é que você não vai falar de outras, não é que você não vai dar outros processos, mas a primeira obra de arte que os seus alunos têm que conhecer é a sua. Então, professores de arte, é muito importante você estar no processo de descobrimento, de desenvolvimento do seu estilo, da sua linguagem. Você tem que derrubar seus bloqueios criativos para ajudar os seus estudantes também a reverterem os deles. Como você vai lidar ou conseguir se conectar ou ter empatia com eles no processo que você cria se você não tem os seus próprios processos? Então, se você é de artesanato tem um gargalo assim que é aquela coisa assim, é fácil de fazer, é acessível, tome aqui um molde. Então, isso daí é bom para você começar, mas você não é bom você permanecer nesse lugar. É bom você se desenvolver a sua linguagem,
porque aí você vai ter um trabalho único. Pode ser a mesma técnica, pode ser a mesma produção, pode ser a mesma pintura, decopagem, pode ser, mas vai ter o seu diferencial. Você vai ser referência. As pessoas falam assim, ah, não dá dinheiro. Não é que o que eu falo sempre, eu falo até com meus alunos, não existe profissão que não dá dinheiro, existe profissional que estudou pouco. Se nós, por exemplo, como artesãos, se nós, como artistas, empenharmos 8 horas por dia, igual um médico empenha, você acha que você não vai ter a remuneração de um médico? Você vai? Eu digo pra você que você vai. Se a gente tiver o volume de comprometimento, de envolvimento, a gente vai ser a Martha Stewart brasileira. Por quê? Porque eu criei os meus moldes, eu ensinei outras pessoas, eu me tornei escalável, eu tornei o meu trabalho que a princípio poderia ser ali na minha casa para estar com os meus filhos, que é a grande maioria da motivação das artesãs é estar ali na família, ou às vezes elas não conseguem se ausentar, ou é uma coisa que precisa de pouco investimento inicial e tal, mas você ir além vai ser bom para você, vai ser bom pro seu trabalho, pra sua família, pras pessoas. Então você tá se desenvolvendo é muito importante. Ter dedicação, isso mesmo, buscar conhecimento, buscar se desenvolver é muito importante para toda pessoa que está envolvida com criatividade, que está envolvida com ideias, certo? Agora eu vou ver aqui, deixa eu voltar se tem alguma coisa que eu perdi, gente, das perguntas aqui. Quem quiser coloca aqui também. Deixa eu ver que eu acho que eu voltei demais, peraí. Quem quiser colocar alguma pergunta ou muito mais que aulas, fazer as capas, isso que eu já tinha visto. Quem tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não vi aqui, que eu não percebi, se puder, por favor, coloca aqui de novo para eu responder vocês e falar aqui. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, é da gente construir uma mentalidade de crescimento. Tudo bem? Bem-vinda. Depois você pega, se você tá no grupo, pega lá. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, da gente dizer lá que a gente tem um compromisso com os nossos pensamentos, muito mais do que a gente bloquear os pensamentos de mal ou contrários ou interferentes, é a gente construir uma cultura de pensamentos baseados na verdade de quem nós somos, da verdade do potencial que nós temos e do que a gente pode alcançar nesse sentido. Oi, Rica, vai estar disponível até amanhã, tá bom? Pode falar, Leila, você quer fazer um relato? O que você quer falar? Pode falar. Então, o livro Mindset é sensacional, eu gosto muito dele. Ele é muito importante pra gente e se policiando e vendo o que está interferindo, o que está sabotando, quais são nossos sabotadores, as vozes interiores e principalmente que esses pensamentos têm que estar apoiados em conhecimento, em veracidade. Não que eu não seja, mas eu acho que o pensamento positivo, que a gente fala, tenha pensamentos positivos. Esse pensamento positivo tem que estar apoiado numa verdade, tem que estar apoiado num princípio, tem que estar apoiado em coisas que são fundamentais. Então não é só ser otimista, mas é colocar as coisas que você quer diante de você e permitir que elas falem, construa aquilo que você é. Então eu quero convidar vocês para vocês fazerem parte disso que eu estou construindo agora. Eu quero convidar vocês para fazerem parte dessa cultura, essa cultura que nós estamos construindo, aquilo que nós vamos cultivar, aquilo que nós vamos aplicar profundamente em nós e aquilo que nós vamos compartilhar para as pessoas, aquilo que nós vamos experimentar e a partir dessa experiência, desse teste, a gente vai compartilhar com outras pessoas. E eu acredito que foi uma grande oportunidade para nós. Eu acredito que foi uma grande oportunidade de descoberta. E eu creio que vocês também experimentaram isso por tudo que a gente tem visto. Com certeza, com certeza. Tem o que eu até anotei aqui, que é o próximo que está na minha lista, que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Porque na nossa arte transborda muito o que a gente está sentindo, o que a gente está
tá experimentando, como a gente tá sentindo, tendo as sensações do ambiente, do momento. Certo? Certo, turma? A minha dica para brush é você começar com um pincel normal, tá? A brush ela é uma tentativa. A brush é uma tentativa de reproduzir com uma fibra ou ser um pincel que já tem uma carga, certo? Então, muitas vezes, se você já tem facilidade em usar um pincel, eu recomendo você tentar fazer a fonte brush com brush, porque brush é pincel. Então, brush significa pincel. Ela tenta buscar o efeito do pincel, mas ela não é o pincel. Então, eu acredito que você pode... Aqueles exercícios que eu passei de linha, faz eles com um pincel, café, se às vezes você não tem nanquim, ou aquarela, ou nanquim, que vai ajudar você bastante. Suco de uva integral também dá um pigmento bem legal. E líquido, tá? Quanto mais líquido, melhor você vai ter o efeito brush pra você. E sempre usando o caderno. A Leila tá falando, eu tive uma doença grave, fiquei 28 dias internada, na parede tinha um quadro, fiquei tanto tempo olhando para aquelas flores que quando saí do hospital eu desenhei e pintei as flores nas minhas fronhas. Nossa, então, Leila, eu tenho também muitos relatos como esse. Eu tenho muitos relatos como esse de pessoas que estavam em momentos muito difíceis e elas estavam... parou num ambiente assim de casa, tava lá sem achar solução nenhuma, olhou para a parede, tinha uma coisa escrita, aquilo basicamente puxou, levantou a pessoa e a pessoa veio e me mostrou uma foto e falou assim, eu tava aqui no quarto do meu filho e agora, ó, isso que tava aqui escrito me levantou e me ajudou. Gente, o que nós estamos fazendo e tornar visível e colocar as coisas no lugar certo é muito poderoso. A gente não entende o poder dessas coisas. Quando eu era solteira, eu morava sozinha, porque minha mãe tava morando no interior, foi um dos momentos mais escuros, assim. E eu escrevi, assim, na porta do guarda-roupa, você é meu quando, meu como, meu onde. Porque eu não tinha perspectiva de nada, de várias coisas, e era assim... construção de vários anos sem perspectiva de mudar, que no caso era meu casamento, e sem perspectiva de nada, 0, 0, 0. E eu olhava aquilo lá e falava, você é meu quando, meu como, meu onde. Gente, aquelas palavras me levantaram, aquilo foi minha cultura, aquilo sedimentou dentro de mim. E hoje eu amo muito, cada vez mais, tanto que eu compartilhei aqui com vocês no início, todas as minhas paredes são cobertas de coisas escritas, daquilo que eu quero olhar, porque eu acredito que quando as palavras estão tomando nossas paredes, elas estão nos ajudando, elas estão nos dando estrutura pra gente levantar. Se as nossas próprias palavras, se o meu post-it pode me levantar, em que dirá um quadro meu que vai estar na casa de outra pessoa, e que dirá uma lousa minha que vai estar na casa de outra pessoa, aquilo vai ser um ativo silencioso, atuando e tocando as pessoas o tempo todo, A Grid diz que fez lettering e a mão tremia muito. É assim, pode ser medo, pode ser estranheza, mas é questão também de desenvolver a memória. Errei, mas não vou desistir. Minha filha já tá me ajudando também, você é muito incentivadora. Vamos juntos sim, vou continuar, estarei sempre aqui, se Deus permitir, né? Leila, se você puder, eu quero ver a foto aí das flores que você pintou. Escreve perto delas uma palavra do que foi a sua experiência, manda pra mim também, tá bom? Certo, gente? Então, é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje. Se vocês têm alguma outra dúvida, alguma pergunta pra mim, vou também compartilhar os outros estudos que eu fiz pra vocês. Se vocês consideraram esse nosso desafio muito avançado,
vai pro simples, usa uma fonte só, mas eu quero muito que amanhã todo mundo que participou do desafio compartilhe sua produção, que é muito importante a gente produzir, é muito importante a gente compartilhar e fazer um fechamento, um breve encerramento. Amanhã a gente vai falar mais coisas com vocês e vocês vão ver uma surpresa que eu preparei. Quer dizer, eu vou dar um spoiler aqui, ó, só pra vocês verem que é uma surpresa, tá? Que é do outro lettering que eu fiz sobre esse desafio. Amanhã vai ser o encerramento e amanhã a gente vai compartilhar, vai fazer devolutiva das produções, daquilo que vocês fizeram. Quem tiver e puder compartilhar aqui. E amanhã eu vou falar bastante com vocês sobre a oportunidade que eu tô abrindo do meu curso Lettering Terapia. Eu vou falar tudo pra vocês, as informações, tirar as dúvidas e falar com vocês como vai ser. Amanhã é o chá de revelação da primeira neta. Tem uma parede lousa, eu vou fazer. Legal, te mando. Legal! Muito bom. Precificação do quê? Do curso? Então, amanhã até um pouco, sei lá, acho que 3 horas da tarde pra eu conseguir olhar, né? Sei lá, 4 horas da tarde eu consigo olhar amanhã, tá bem? Ah, então, você ainda tem você tem a fronha, mas o lugar você não consegue olhar mais, né? Mas ele tá dentro de você. Ele tá dentro de você. Então, amanhã eu vou dar todas as informações pra vocês, vou falar sobre todos os módulos, vou falar sobre o novo módulo que eu tô criando, que é a parte de preço e a parte de como você gerar renda com ferramentas gratuitas, como você começar a montar sua loja virtual gratuita também. Vou falar, tipo, todas as informações pra vocês, vai ser amanhã, tá bom? Eu quero, por favor, precificação pra você vender, sim, vai ter um módulo sobre isso. Eu quero... A de amanhã não vai ficar, amanhã é a última, mas a gente vai deixar até 10 da noite. É basicamente o tempo entre baixar... Ah, vocês viram que a de ontem salvou. Eu chorei quando acabou aqui, que eu falei, não acredito. Mas aí a gente conseguiu salvar e inverter, então tá dando pra assistir. Tá dando pra assistir perfeito, sem os comentários que algumas pessoas se queixaram, que não conseguiram visualizar e tal. Então foi salva. Quem tá dentro dos grupos, pega os links e os materiais que a gente tá mandando, tá bom? Amanhã, nossa última, vamos finalizar, vamos falar todas as novidades pra vocês. A gente vai deixar até mais ou menos as 10 da noite, tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade, manda mensagem pra gente. Nossa, então eu fiquei feliz também. Fiquei feliz mesmo. Um alívio que eu tinha chorado, mas que bom, que bom. Eu vou ver, tá, Aninha? Eu vou ver isso daí com o time, com a equipe. Eu quero muito agradecer vocês que já têm compartilhado. E o que eu falei hoje sobre ter sua cultura, ter sua própria cultura, sua cultura de afirmação, uma cultura de escrever a verdade. Com certeza, Suzy, vocês também. Por favor, coloca lá na foto do sorteio o que vocês pensaram sobre hoje, o que vocês aprenderam, o que ficou mais forte e mais evidente para vocês construírem uma lista de afirmações e de verdades e como vocês vão colocar isso, colocar o que realmente importa para que todos possam ver, tá bom? Coloca lá pra mim, por gentileza, lá na foto do perfil que tá escrito sorteio. Coloca hoje a aula 6. E, gente, eu espero vocês amanhã, quem puder, quem conseguir. Realmente vai ser incrível, vai ser o fechamento, vai ser o último dia. Obrigado, Fran. Se você também, se você reconhece isso também tá dentro de você. Obrigado, viu, gente? Meu propósito aqui é esse. Obrigado por tudo. Espero vocês amanhã às 18h03. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.